Saúdos, amados irmãos, na graça e na paz do Senhor. Vamos, nesse momento, abrir as Sagradas Escrituras no livro de Gênesis, capítulo 40. Gênesis 40, que diz o seguinte: Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere, onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com sua própria significação. E o copeiro e o padeiro do rei do Egito que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: Por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: Tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disseram-lhes José: Porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: Em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: Essa é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhes dará o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusesse nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estava sobre a cabeça, e no cesto mais alto, havia de todos os manjares de Faraó, a arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: A interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça, e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No terceiro dia, que era o aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Oremos. Senhor Deus grandioso, nesse momento eu te peço que o Senhor esteja conosco. Que o Senhor esteja iluminando a nossa mente para que nós possamos compreender a tua santa e maravilhosa palavra. E que o Senhor possa, ó Pai, nos dar a confiança de que o Senhor cuida de nós em todos os momentos, mesmo que nós enfrentamos sofrimentos. Em nome do teu amado Filho Jesus, que nós a te oramos. Amém. Nesse texto nós podemos notar a soberania de Deus agindo na vida do nosso irmão José. Este servo do Senhor havia sido acusado falsamente de tentativa de estupro, e era exatamente por isso que ele estava preso naquele momento. Mas a Bíblia afirma algo interessante no versículo 21 e 22 do capítulo 39. Ela diz o seguinte: O Senhor, porém, era com José,
E lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Ou seja, esse versículo ele nos traz a informação de que mesmo que José fosse um preso, a Bíblia diz que o carcereiro, pelo favor de Deus, confiou a ele o cárcere. José foi incumbido de cuidar da prisão. E naquele tempo em que José estava cuidando da prisão, foram presos 2 importantes funcionários do rei, que era o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Vejamos o que diz a Escritura. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. Quando nós analisamos essa situação, nós percebemos que, se não fosse por causa de José, nós nunca saberíamos da existência dessas 2 pessoas, destes 2 homens. Mas a Bíblia registra a existência deles porque essas pessoas seriam importantes na subida de Moisés até o governo do Egito. Seria por meio desse copeiro-chefe que Faraó ficaria sabendo acerca da existência de José, e como consequência disso ele chegaria a ser o governador de todo o Egito. E é exatamente por isso que o puritano Matthew Henry certa vez afirmou: o mundo permanece por causa da igreja e é governado para o seu bem. O povo criado por Deus para morar com ele por toda a eternidade é a igreja. E é exatamente por isso que todos os acontecimentos do mundo servem para o triunfo final da igreja de Cristo. Estes 2 homens que aparentemente não tinham nada a ver com a igreja eram bem tratados, eram homens importantes ali na sociedade egípcia. Eles eram bem tratados pelo faraó, eles serviam a comida do faraó. E é exatamente por isso que os reis dessa época eles tinham medo que os inimigos tentassem usar eles para envenenar a sua comida. Então, eles davam a eles um bom pagamento que seria difícil de alguém cobrir caso procurasse a traição, procurasse matar o rei. Mas mesmo assim, mesmo esses homens sendo homens importantes dentro daquela sociedade, dentro do reino, a Bíblia diz que estes homens estavam presos porque eles ofenderam ao rei. E aqui a palavra traduzida como ofenderam, literalmente, ela significa pecaram. Então, estes homens pecaram contra o rei. E a Bíblia não nos diz que tipo de pecado eles cometeram, mas o fato é que eles estavam ali por causa de seus pecados, por causa de suas faltas. O que fica evidente, além disso, é que a providência de Deus os havia levado para aquele lugar. Porque estes homens presos faziam parte do plano de Deus. O Senhor queria que eles estivessem presos naquele momento, ali, naquele lugar. E Javé, ele é tão bondoso, ele é tão poderoso, que ele utiliza até mesmo os pecados daquelas pessoas que não têm nada a ver com a igreja, em favor da igreja, em favor do seu povo. Quantos homens ímpios não já foram usados para o bem da igreja por Deus através da história? Nós podemos citar, por exemplo, o caso de Ciro, Constantino, Henrique VIII. Todas as pessoas estão debaixo do domínio de Deus, do Deus que reina soberano sobre todas as coisas. Quer essas pessoas reconheçam isso, quer elas não reconheçam, elas estão debaixo do domínio de Deus. Potifar, por exemplo, era um desses homens que, embora ele não fosse crente, embora ele não reconhecesse a Javé como seu Deus, mas ele era utilizado por Deus para abençoar José. Alguns estudiosos acreditam que o capitão da guarda, que é mencionado aqui no versículo 4, era de fato Potifar. Portanto, foi ele quem entregou esses 2 homens aos cuidados de José, que pode indicar que lá no fundo
Potifar sabia que o seu servo hebreu não havia tentado desonrar sua esposa, mas ele não podia admitir isso diante do público, assim como Herodes, que não queria contrariar a sua promessa feita diante de várias pessoas, e por causa disso, ele mandou matar João Batista. Diante desse texto, então, nós podemos aprender algumas lições que são muito importantes para as nossas vidas. A primeira delas é que Deus está agindo para o nosso bem. E Ele está fazendo isso mesmo quando nós sofremos, mesmo quando nós passamos por injustiça. José, por exemplo, havia sido acusado falsamente. Ele estava preso injustamente. Mas mesmo assim a Bíblia diz que o Senhor era com José. Deus o estava treinando para ocupar o cargo de governador. Ele estava sendo forjado pelo Senhor para esse propósito. E a segunda coisa que nós aprendemos é que algumas pessoas agem contra a vontade de Deus simplesmente por causa de seu temor aos homens. Se a hipótese de que Potifar sabia da inocência de José e não quis declarar isso abertamente, simplesmente para não parecer fraco diante da sociedade, se essa hipótese estiver certa, então ele agiu movido pelo temor aos homens. E a principal causa de nós nos tornarmos escravos desse tipo de temor é que nós não tememos a Deus. Quando nós tememos a Deus antes de qualquer coisa, então nós iremos procurar ser justos, ser íntegros em nossa obediência à palavra de Deus, e isso nos libertará do temor aos homens. Pois nós iremos preferir contrariar as pessoas em vez de contrariar o nosso Senhor. Nós não podemos deixar de confiar no Senhor em meio ao sofrimento. Deus nos dá exatamente aquilo que nós pediríamos a Ele, se nós soubéssemos tudo o que Ele sabe. Se Ele nos ama e nós sofremos, é porque nós precisamos passar por esse sofrimento para o nosso próprio bem. E por isso nós não devemos nunca deixar de agir de acordo com a vontade revelada de Deus. Nós nunca devemos deixar de agir nós nunca devemos agir contra os ensinamentos da palavra de Deus. Pois a maneira como nós iremos agir diante do sofrimento irá de fato manifestar se nós somos filhos de Deus ou se nós somos filhos do diabo. Então, que sejamos como Cristo Jesus, que sofreu mais do que qualquer homem, mas ele não deixou de fazer a vontade do Pai. E o texto prossegue dizendo: e ambos sonharam, cada um sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro-chefe e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje tristes o semblante? Aqui nós somos informados que estes dois homens tiveram sonhos que os deixaram muito impressionados. Então nós percebemos que a providência especial de Deus estava em ação. Estes homens eles tiveram sonhos incomuns que estava inquietando eles. E nós percebemos que Deus controla até mesmo aquilo que passa na nossa cabeça. Cada pensamento que nós temos, cada sonho que é produzido pelos nossos cérebros à noite, tem um objetivo, tem um valor, tem um significado nos desígnios do Senhor. Nem sequer um deles está fora dos planos de Deus. Não obstante, esse sonho que eles tiveram não foi um sonho comum, mas na verdade era uma revelação especial do Senhor. O rei de todo o universo estava se comunicando com os seres humanos, mas eles não foram capazes de compreender a mensagem de Deus. Por que esses homens não foram capazes de compreender a mensagem de Deus? Porque as suas mentes não foram iluminadas pelo Espírito Santo para fazer isso. E assim são as mentes dos homens ímpios, embora eles tenham a revelação especial de Deus.
Ou seja, embora eles tenham as Escrituras, eles não conseguem compreendê-las, pois somente quando o Espírito Santo age na mente humana é que os seres humanos podem compreender de forma salvífica a mensagem da Escritura. Os homens não regenerados, eles podem até compreender de uma forma intelectual, eles podem até compreender o que as histórias bíblicas ensinam, quais são os significados moral, mas eles não compreendem estes ensinamentos de uma maneira espiritual. E é exatamente por isso que a compreensão não é suficiente para levá-los à salvação. Pelo contrário, se o Espírito Santo não lhes der fé, quanto mais eles leem a palavra de Deus, quanto mais eles ouvem as pregações, mais duros se tornam seus corações, mais ódio eles têm do Senhor. Pois, mesmo que inconscientemente, estes homens percebem a grandeza do Criador, percebem também a pequenez dos seres humanos e eles ficam trêmulos diante de sua situação. E é por isso que muitas vezes eles negam até mesmo a existência de Deus. Pois até mesmo a ideia de um ser tão poderoso não pode ser suportada por estes homens. E eram assim, trêmulos que estes dois homens estavam. Pois de alguma forma eles sabiam que aquele sonho tinha algo a ver com os seus futuros. E o poder que havia causado neles, aquele sonho também estava deixando eles atemorizados. Por isso José lhes pergunta: por que tendes hoje triste o semblante? E eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. O Senhor havia dado a eles aquele sonho, e era somente o Senhor que poderia lhes dar também a interpretação. O Senhor nos deu a sua palavra, e é o próprio Senhor quem nos ensina a interpretar a sua palavra. E esse é um dos principais, um dos princípios mais caros da Reforma Protestante. A Escritura interpreta a Escritura. Se nós tivermos qualquer dúvida acerca do significado de alguma passagem bíblica, nós devemos procurar uma passagem que fale daquele mesmo assunto, só que de uma maneira mais clara. E a Escritura, nós devemos ter em mente, ela nunca se contradiz. O que falta em nós, muitas vezes, é o conhecimento necessário para compreender aquilo que ela está ensinando corretamente. Nós não devemos achar que os clérigos têm poder especial para interpretar a Bíblia. Nós não devemos achar que a igreja tenha algum tipo de autoridade sobre a Escritura. Mas a Bíblia tem autoridade sobre a igreja. A igreja precisa se ajustar à Bíblia, e não os ensinamentos bíblicos se ajustar à igreja ou ao pensamento moderno. E quando nós interpretamos as Escrituras da forma como ela mesma nos ensina que nós devemos interpretá-la, então nós podemos ouvir a voz de Deus. E é exatamente por isso que nos dias de hoje, nós não precisamos mais de sonhos, nós não precisamos mais de visões que nos tragam novas revelações. Pois a palavra de Deus ela já foi completada. O que nós precisamos saber está na Escritura. A única coisa que nós precisamos é compreendê-la melhor. Então, por isso, a ordem para você esta noite é: busque crescer na compreensão das Escrituras. O Senhor fala por meio do profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Nós devemos ter conhecimento da revelação especial de Deus. E os versículos seguintes, ele vai trazer exatamente qual era o conteúdo da revelação que aqueles homens haviam recebido. Os versículos de 9 a 15 dizem o seguinte: então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos ao brotar a vide. Havia flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de uva estava na minha mão. Tomei as uvas,
e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E tu lhes darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhes era copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem. Rogo-te que sejas bondoso para comigo, faças menção de mim a Faraó e me faças sair desta casa. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz, para que me pusesse nesta masmorra. O sonho do copeiro-chefe trazia uma boa notícia. José lhe explicou que o sonho predizia que dentro de 3 dias o copeiro-chefe seria perdoado pelo faraó e a sua posição no palácio seria restaurada. Deus permitiu a José prever a libertação do copeiro, mas ele não permitiu que ele previsse a sua própria libertação. E isto aconteceu para provar a fé de José. Há muito tempo, José havia previsto que chegaria o dia em que ele seria honrado. E ele deveria manter a sua fé nesta promessa. Ele deveria manter a sua fé naquilo que havia sido revelado pelo Senhor a ele. Naquele momento da vida de José, ele não precisava de novas revelações, mas ele precisava apenas confiar naquela revelação que ele já tinha. E isso é a mesma coisa que Deus exige de nós nos dias atuais. Ele não nos convoca a procurar novas revelações, mas ele nos convoca a confiar naquela revelação especial que nós já temos da parte de Deus. A confiarmos nas promessas que são feitas nesta revelação. Na promessa, por exemplo, de que um dia nós seremos exaltados, de que um dia nós reinaremos por toda a eternidade com Jesus Cristo. E por mais difíceis que os nossos dias pareçam, nós devemos manter firmes, confiando nessa promessa. Pois nós sabemos que o Senhor é fiel. O Senhor é fiel e Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. O sonho do padeiro-chefe, por outro lado, anunciava a sua morte desonrosa. Os versículos de 16 a 18 narram: vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, a arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto da minha cabeça. Então lhes disse José: a interpretação é essa. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. O padeiro-chefe percebeu que a interpretação do sonho que José tinha dado ao seu colega era uma boa interpretação. Então ele pediu que ele interpretasse também o seu sonho, esperando receber uma boa resposta. Mas quando José interpretou a mensagem de Deus para ele, era uma mensagem de morte. Ele não somente iria morrer, mas ele morreria de uma maneira humilhante. A revelação especial de Deus é uma mensagem de fato muito feliz. E ao mesmo tempo ela também é uma mensagem triste. É uma mensagem feliz para os eleitos. É uma mensagem feliz para aqueles que obtiveram o favor divino. Mas é uma mensagem triste para os réprobos. É uma mensagem triste para aqueles que não se arrependem de seus pecados, para aqueles que não confessam ao Senhor Jesus Cristo como o seu Salvador. Os ímpios não querem seguir as obrigações que as Escrituras lhes impõem, mas eles querem partilhar das bênçãos divinas. Eles não querem ter compromisso com o Senhor, mas eles querem que o Senhor satisfaça os desejos dos seus corações. Eles querem que o Senhor, ao final, lhes dê a salvação. Mas a mensagem do Evangelho é que a salvação não é para todas as pessoas, mas a salvação é somente para aqueles que receberam o favor divino. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de salvação para algumas pessoas, mas uma mensagem de condenação para outras pessoas.
Eu não estou aqui afirmando que o copeiro-chefe recebeu a salvação eterna, mas ele recebeu a salvação daquela morte iminente que o aguardava. Se ele não fosse perdoado por Faraó, ele iria morrer. A mensagem de salvação de alguns e de condenação de outros é clara neste texto. E ela pode ser aplicada à vida espiritual, na qual Deus salva algumas pessoas, mas ele condena outras pessoas. Não era culpa de José a notícia ruim que ele dava para aquele padeiro. Os intérpretes da revelação especial, eles são apenas isso. Eles são apenas intérpretes. Eles não têm o direito, eles não têm a autoridade de alterar a mensagem. E quando eles fazem isso, eles agem contra o próprio Deus. E a condenação dessas pessoas que fazem estas coisas os aguarda. No entanto, se eles são fiéis às Escrituras, a sua palavra, elas são, na verdade, a mensagem de Deus. E Deus sempre convoca os homens ao arrependimento. Deus sempre convoca os homens à mudança de vida. Se você está ouvindo a proclamação do Evangelho nesse momento, se você ainda não morreu, então você ainda pode se arrepender. Portanto, arrependa-se de seus pecados enquanto ainda é tempo. Pois a Bíblia nos ensina que em breve Cristo virá para julgar toda a terra. E então não haverá mais chances para o arrependimento. E as profecias bíblicas certamente se cumprirão. É exatamente isso que nos ensina os versículos de 20 a 23. No terceiro dia, que era o aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos. E no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reentregou ao seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. A interpretação que José havia dado acerca daqueles sonhos, elas de fato foram cumpridas. Depois de 3 dias, o copeiro-chefe foi readmitido ao seu cargo e o padeiro-chefe foi enforcado. Estes 2 homens foram convocados para serem julgados exatamente no dia em que José havia previsto. Isso aconteceu por causa do aniversário de Faraó. Segundo Matthew Henry, era comum que nestas ocasiões todos os servos do rei comparecessem diante dele. E como esses 2 homens haviam cometido faltas contra o rei, haviam pecado contra ele, essa ocasião foi oportuna para que o caso deles fosse julgado, para que eles fossem interrogados. E aqui nós vemos a providência de Deus, agindo por meio de coisas que parecem acontecer por acaso. Deus usaria a altivez de Faraó para cumprir os seus planos. Em sua festa de aniversário, Faraó queria mostrar a sua glória. Ele queria demonstrar tanto a sua bondade, como ele queria demonstrar também a sua seriedade. Ele queria demonstrar a sua bondade em perdoar alguém que havia pecado contra ele. Mas ele queria mostrar a sua seriedade e não deixar impune alguém que atentou contra a sua dignidade. E este homem, ele se sentia como se, de fato, ele fosse um Deus na terra. Mas ele não sabia que ele era apenas mais uma peça que estava ali no tabuleiro do verdadeiro Deus. O Senhor, ele age conforme a sua vontade. E até mesmo aqueles homens que são arrogantes, que se exaltam e muitas vezes se colocam contra o Senhor, eles são meros serviçais no universo criado por Deus. E os planos de Deus para as suas criaturas, na verdade, são planos misteriosos, mas nós devemos ter sempre em mente que eles visam a exaltação final dos filhos de Deus em Jesus Cristo. No entanto, nós não devemos nos enganar achando que porque nós somos crentes, porque nós somos escolhidos, nós não vamos sofrer. A Bíblia deixa claro que antes de nós sermos exaltados, nós seremos humilhados. Nós passaremos por diversos tipos de provações. O versículo 23 nos informa que o copeiro-chefe esqueceu-se de José. Ele não lembrou de interceder por aquele filho de Deus diante de Faraó. Ele não se lembrou de informar o líder maior daquela nação que um homem bom estava sendo injustiçado,
Que um homem bom estava preso por causa de um crime que ele não havia cometido. Ele não cumpriu a promessa de interceder perante o rei por aquele homem. E nós podemos então notar um exemplo de ingratidão. José havia feito o bem para aquele homem. Ele lhe trouxe esperança em tempos de desesperança. Mas aquele homem fez pouco caso do seu conselheiro. Ele não se lembrou dele. E se há uma coisa que não deve nos surpreender, se há algo que não deve nos espantar, é a ingratidão dos pecadores a quem nós confortamos, a quem nós consolamos. Mas nós não devemos consolar essas pessoas, nós não devemos procurar confortá-las em busca de receber a gratidão dessas pessoas. Porque nós temos galardões muito maiores que esperam por nós no paraíso. Então, façamos simplesmente o nosso dever, como servos humildes do Senhor. Embora os homens não cumpram as suas promessas, o fato é que Deus cumpre aquilo que ele prometeu. Deus havia prometido que Abraão lhe daria uma grande nação, e ele faria isso. Ele usaria José para manter viva a semente de Abraão. E para isso, José deveria ser preparado, ele deveria ser o governador do Egito. Percebemos que em todas as coisas que estavam acontecendo na vida de José, o coração dele estava sendo tratado. Talvez ele confiasse muito no interesse que o copeiro iria ter por ele. Aquele homem simples viu aquela interpretação tão magnífica. Talvez José achasse que aquele homem havia ficado tão impressionado que ele não se esqueceria dele. No entanto, ele se esqueceu. José deveria confiar principalmente em Deus. Ele não deveria confiar em suas habilidades. Ele não deveria confiar nos homens, mas ele deveria confiar em Deus em primeiro lugar. Matthew Henry resume muito bem este ensinamento quando diz: não podemos esperar muito da parte dos homens e nem pouco da parte de Deus. Às vezes parece que Deus nos esqueceu, mas na verdade Ele está tratando o nosso coração. Ele está nos livrando de nós confiarmos em nós mesmos. Ele está nos livrando de nós confiarmos em nossas próprias habilidades. Ele está nos livrando de confiar na nossa economia. Ele está nos livrando de confiar em nossos amigos ou em qualquer pessoa, pois a nossa esperança deve estar em Deus. Ele é o único que deve ser glorificado pelas nossas vitórias. A nossa maior vitória não foi vencida por nós mesmos. A nossa maior vitória foi garantida por Cristo Jesus, quando Ele morreu em nosso lugar lá na cruz. E é por isso que seria injusto qualquer outra pessoa ser glorificada pelas vitórias que nós temos neste mundo. Essas pequenas vitórias que nós crentes temos, elas são apenas um vislumbre de sua vitória, da nossa vitória final sobre a morte, da nossa vitória final sobre o pecado. E é exatamente por isso que essas pequenas vitórias, elas somente são significativas, elas somente possuem algum valor eterno por causa daquilo que Cristo fez por nós. Foi Ele quem triunfou sobre a morte. Foi Ele quem triunfou sobre o pecado em nosso lugar. Caso Ele não tivesse feito essas coisas, as nossas pequenas vitórias não valeriam nada. No final, nós iríamos para o inferno. Seriam vitórias passageiras. Seriam vitórias que não teriam nenhum benefício para nós na eternidade. Então, já que nós sabemos disso, que desde já Cristo seja glorificado em nossas batalhas. Se nós sofremos, nós somos aperfeiçoados para a eternidade. Se nós vencemos, nós experimentamos um pouco daquilo que nós desfrutaremos por toda a eternidade. Por fim, vejamos que este texto, assim como toda a Escritura, nos apresenta Jesus Cristo. É incrível notarmos a semelhança que existe entre essa história e a história de quando Cristo estava morrendo, sendo crucificado ao lado de dois ladrões. Aqueles dois ladrões, assim como estes dois homens, eles estavam ali por causa de seus pecados. Aqueles dois homens, para um deles, o madeiro significou a perdição. Para o outro, o madeiro significou a salvação.
Assim como estes dois homens da história de José. Os dois sonharam com o madeiro, os dois sonharam com árvores. Mas para um, a árvore significava, a salvação significava a restauração. Para outro, a árvore significava o seu fim. A árvore significava o seu castigo. O madeiro significava o seu castigo. Jesus Cristo, quando estava morrendo, o homem que foi salvo pediu a Jesus que se lembrasse dele quando estivesse no seu reino. E aqui da mesma forma, José, ele pede que o copeiro se lembre dele quando o bem acontecer com ele, quando ele for restaurado por Faraó ao seu cargo. No entanto, o copeiro esqueceu de José, enquanto que Jesus certamente cumpriu a sua promessa. Então, nós percebemos que, desde o Antigo Testamento, a Escritura nos apresenta Jesus Cristo. Que Deus organizou a história de tal forma que Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. E é esse mesmo Deus quem está governando a história nesse momento em que nós enfrentamos calamidades. É Ele quem está controlando tudo para tudo culminar na glória de Cristo, que significa também a exaltação da Igreja de Cristo. Então a nossa vitória já foi garantida por Jesus Cristo. Que olhemos para Ele, porque Ele é o centro de todas as coisas. Amém. Oremos. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá esperança nas Sagradas Escrituras. Obrigado pelas Tuas promessas que nós temos registradas neste livro. Senhor, faça-nos confiar em Ti em todos os momentos. Saber que o Senhor irá cumprir aquilo que o Senhor prometeu. Em nome do Teu amado Filho Jesus, que a Ti nós oramos. Amém.